Amados irmãos da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém, é bom estar com vocês mais uma vez. A minha expectativa é que você esteja bem, em segurança, na sua casa, se cuidando, tomando todos os cuidados que nós temos recebido das nossas autoridades médicas, que você esteja zelando por sua saúde, principalmente ficando em casa e saindo para aquilo que é estritamente necessário para a sua vida e para a vida da sua família. Se você também está sozinho na sua casa, que Deus esteja com você, te abençoando, te fortalecendo, que seja um tempo de crescimento para todos nós. Nós estamos no segundo culto doméstico, só com a nossa igreja, ou também com aqueles que porventura venham assistir essa transmissão, esse vídeo no nosso canal no YouTube, que você possa se inscrever no canal. Isso facilita para que você receba informações a respeito do que a gente está comunicando e postando para vocês também. Nós também queremos lembrar a você que a nossa campanha de missões está ativa e você deve então encontrar meios para que você possa ofertar tanto a sua oferta de missões mundiais quanto o seu dízimo ou a sua oferta que você costuma dar. Isso é importante, você deve fazer transferência através do seu banco para a conta da igreja. Os dados nós temos divulgado, eu também vou colocar a informação aqui embaixo para que você possa ser lembrado. E você deve buscar ajuda, quem sabe seu filho, seu neto, alguém da sua confiança possa te ajudar a fazer essa transferência. Se não, que você possa reservar o seu dízimo para entregar depois. Se você sente um desejo no coração muito forte de querer entregar, faça contato com o diácono Samuel para verificar se é um meio de você fazer isso. Mas nós queremos que você fique em casa e que não saia se for apenas para isso, não é o nosso objetivo. Isso é importante para todos nós. É importante também que você acompanhe o envio dos pedidos de oração. Nós temos enviado, isso é um compromisso como igreja, você precisa orar por seus irmãos, você deve interceder por eles. Muitos deles estão carentes. Nós passamos essa semana para você informações a respeito do pastor Sócrates, para que você ore pela saúde dele. Eu quero deixar um abraço para as crianças, elas estão ouvindo com você. Fiquem tranquilas, fiquem em paz, obedeçam aos seus pais, cuidem-se, brinquem de forma saudável, respeitem uns aos outros, acompanhem os cultos infantis da tia Suzana, do Ministério Infantil, e tudo que for produzido vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza. Então fique atento ao que está acontecendo. Os pais têm recebido diretamente as mensagens da tia Suzana para que você possa participar. Também é importante que você compartilhe. Se você acha que esse culto abençoa a vida de alguém, compartilhe com os seus amigos para que eles possam também ser abençoados com esse momento. Eu queria orar com você e pedir a direção de Deus para que Ele nos abençoe nesse tempo desse culto doméstico juntos. É um momento nosso em que nós podemos acompanhar juntos a mesma palavra e refletir juntos. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa-nos nesta hora. Abençoa o teu povo que está em casa, cada família, cada irmão. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações nessa hora, nos atrair a Tua palavra, nos ensinar, e que saiamos desse tempo de reflexão, ainda que distanciados, que nós possamos estar unidos, Senhor Deus, num só coração, no mesmo espírito, para Te buscar nessa hora. Abençoa-nos, usa, Senhor, a Tua palavra para falar ao nosso coração, e que eu venha ser um instrumento Teu também nesse tempo de reflexão. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que cada família possa Te adorar em casa, juntos, Senhor Deus, e isso possa Te agradar nesse tempo aqui. Assim nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos adorar a Deus. No outro culto nós tivemos a participação da família do irmão Eurico, com a Gabriela, Gabriel e Bia, e nós teremos novamente a participação deles nesse momento de louvor e adoração. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós, nós vamos declarar o nosso amor por Ele, e que não seja só uma declaração vazia de significado, mas seja a expressão do nosso coração. Nós vamos pedir para o Senhor nos quebrantar, para quebrar as barreiras em nós, para que Ele nos ajude a sermos sensíveis à voz dEle,
Nós vamos pedir isso, Senhor. Eu quero me derramar diante de Ti, eu quero derramar o meu coração, eu quero experimentar a Tua vontade, que seja a sua oração nesse momento através desse cântico junto com esta família. Vamos louvar a Deus. Meu clamor tu escutas, que fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta no seu calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade liberta do seu calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, Ele é formoso e é bom a gente poder, através da canção, dizer que nós amamos Ele e que nós precisamos dEle. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou talvez você esteja com o celular, não posso acessar o celular, mas no Salmo 46 eu vou ler o texto, não vou esperar você abrir, mas o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, ou na sua versão, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, em nome de Jesus. Esse Salmo 46, ele é considerado por alguns um hino que não está ligado a nenhum acontecimento específico, mas que ele foi composto para adoração no templo e principalmente dando ênfase à realidade de que Deus escolheu Jerusalém, escolheu Sião como a sua cidade. Celebram o fato de Deus ter escolhido Sião como sua cidade. Ele é um hino, então, que também aponta a celebração da vitória final de Deus sobre todas as nações inimigas do seu povo. Ele aponta, então, para o triunfo de Deus, o triunfo final, e para a preservação do povo de Deus, até mesmo durante graves tribulações e catástrofes que nós venhamos a passar, ou melhor, naquele caso que o povo de Israel pudesse passar. Esse salmo é usado muitas vezes por cada um de nós, em alguns momentos, alguns versículos fazem parte da nossa vida. Eu queria apresentar para você alguns cenários que o salmista enxerga e que ele apresenta. O salmista então reconhece primeiro que Deus é o seu refúgio e sua fortaleza na adversidade. A fortaleza e o refúgio são necessários em tempos de adversidade. Uma fortaleza é necessária como refúgio em tempo de guerra, em tempo de perigo. E é claro que adversidades são diversas. Ele então aponta Deus como lugar seguro no momento em que ele passa por algum tipo de necessidade. O salmista afirma então que ele não terá medo, ele não deve ter medo, embora também aconteçam eventos climáticos terríveis. Ele diz: embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que a terra fosse então abalada, ainda que a terra sofresse uma grande catástrofe mundial, ainda que os montes, os mares fossem afetados e toda a terra estremecesse, o mundo natural fosse destruído por terremotos, tsunamis, maremotos, é mais ou menos o quadro que ele está pintando, o povo de Deus não deveria ter medo, porque o povo de Deus deveria estar certo de que o Senhor vai abençoá-los, guardá-los, protegê-los até o final. Até o final. A presença poderosa de Deus vai permanecer com o povo como uma rocha inabalável. É bem verdade que esse cenário não está falando que se toda a terra for destruída, vai sobrar um lugarzinho onde o povo de Deus vai estar guardado, e ali ele está protegido. Na cidade de Deus, todo protegido. É claro que não é a ideia, porque o povo de Israel sabe que todo o povo de Israel não caberia em Jerusalém. Mas é a ideia de que há um lugar seguro em Deus, apesar de grandes eventos climáticos que venham destruir a terra, Deus é um lugar seguro. Ainda que eu morra nesses eventos climáticos, eu estou seguro em Deus. Bem, um outro cenário ele apresenta, que ele diz que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Aqui ele está trazendo uma outra figura. O rei Ezequias, ele foi um grande construtor de cidades e um construtor também de estrutura para a cidade. Ele fez uma obra de abastecimento de água para Jerusalém. Então, em 2 Crônicas 32:30, diz que ele bloqueou o manancial superior da fonte de Gion. E ele então canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Então, literalmente, há um rio que entra em Jerusalém com águas saudáveis, com águas tranquilas. Ele entrava em Jerusalém por um túnel que levava as águas limpas para dentro de Jerusalém. Possivelmente, então, é a imagem que o salmista está comparando, ou usando como símbolo da presença renovadora de Deus. A presença de Deus, então, é um rio que alegra a cidade de Deus. O povo de Deus está na cidade de Deus e a cidade está cheia da alegria de Deus. As águas enchem, então,
a cidade, fazendo-a transbordar para todo mundo com a alegria do Senhor. Aliás, nós estamos sendo chamados na nossa campanha de missões mundiais a transformar o mundo com a alegria do Senhor, com a alegria de Jesus, com a mensagem do Evangelho. Bem, a cidade de Deus é um lugar seguro. A cidade de Deus é protegida. Ela não será abalada. O salmista, então, olha para esse outro ambiente, a cidade de Deus, um lugar seguro. O salmista também olha à sua volta. Ele vê que as nações estão agitadas, que as nações estão abaladas, os reinos estão abalados. Eles não estão abalados com medo, eles estão abalados com fúria, eles estão agitados contra o povo de Deus. Os povos e seus governos estão assustados e inquietos. Eles estão em estado de guerra, eles provocam o povo, eles ameaçam o povo. Mas quando Deus ergue a sua voz, diz o texto que a terra se derrete. O salmista, então, tem total confiança de que o Senhor dos Exércitos está com o povo, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mais uma vez, a torre é apresentada e é necessária para abrigar contra exércitos inimigos, enquanto o Senhor dos exércitos nos protege. O salmista agora convida o povo a vir e a ver as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. O salmista informa, olha, o Senhor dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele não dá fim às guerras só dos povos contra nós, mas ele dá fim a guerras até os confins da terra, aos lugares distantes de nós. Ele quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Todos então são chamados a ver, a lembrar em si dos atos que Deus realizou na história. E esta lembrança, esta percepção é a garantia de que virá um dia em que Deus vai finalmente destruir todos os inimigos de Israel, ou todos os conflitos da terra, e estabelecer o seu reinado eterno de paz. Esse é o contexto do salmista. Salmista é israelita, salmista é do povo de Israel, salmista está falando numa época específica daquele povo. Hoje, nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é mais uma nação, um território, mas ela é essa gente que foi alcançada pelo amor de Deus, perdoada pelo sangue de Jesus Cristo, pela cruz, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É essa nação santa que é a igreja de Cristo, que agora é chamada a compreender os seus próprios cenários, e eu quero chamar a sua atenção para este salmo e trazê-lo um pouco para a nossa vida. Mas o fato é o seguinte, o texto está tratando e ele está efetivamente falando para dois grupos. O aquietai-vos que Deus diz está sendo primeiramente direcionado não para o povo de Deus. Esse aquietai-vos ou parem de lutar é uma ordem para que as nações parassem de lutar e reconhecessem a soberania de Deus. Primeiramente, então, quem deve se aquietar? Primeiramente, quem deve se aquietar, quem deve parar com a agitação, quem deve parar com as guerras e os rumores de guerra são os inimigos do povo de Deus. As nações inimigas de Israel deveriam então se acalmar, deveriam parar de ameaçar o povo de Israel. A guerra é inútil. A palavra então para essas nações é: parem, o que vocês estão tentando fazer não vai adiantar. Eles deveriam saber que o Deus de Israel é o soberano Deus, é maior do que qualquer outro, de qualquer outro rei. Ninguém é como ele. Toda a fúria das nações, toda a fúria que as nações sentem é em vão. Apesar então de toda a agitação, de toda a afronta contra o nome de Deus, contra a honra do Senhor, Deus será exaltado entre todas as nações. Deus será exaltado entre todos os povos. Deus será exaltado na terra e não meramente na igreja. O texto diz: pois quando Deus ergue a sua voz, a terra se derrete. Queridos, assim tem caminhado a humanidade. Cada um escolhe o seu próprio caminho, cada um vive a sua própria vontade.
As pessoas desprezam a Deus. As pessoas estão distantes de Deus. Alguns dizem que acreditam em Deus, mas no dia a dia, as suas escolhas, suas decisões são contrárias à vontade de Deus. Alguns dizem acreditar em Deus, mas adoram uma imagem distorcida de Deus. Se relacionam com um Deus diferente do Deus da palavra, do Deus verdadeiro. Eu sei que você está pensando aí, mas pastor, por que o senhor está falando isso? O Deus verdadeiro é só o que vocês creem? Nós cremos num Deus que se revelou através da sua palavra, mas que se revelou ao nosso coração, queridos. É uma questão de fé, nós cremos num Deus que nós conhecemos por experiência. Você deveria abrir o seu coração para conhecê-lo. Você deveria buscá-lo, é um tempo de buscar a Deus. As pessoas andam buscando sua própria fama, elas andam buscando sua própria satisfação. Existem no mundo conflitos em andamento, no Oriente Médio existem guerras em andamento, mas diante desta pandemia que cresce, que se espalha, há um clamor, há um pedido. A Organização das Nações Unidas está então suplicando para que haja um cessar-fogo. As guerras devem parar, porque há algo em andamento no mundo todo. E obviamente o Senhor do universo, Deus, dono da terra, Ele tem controle sobre o que acontece sobre a terra. Não é desejo do Senhor exterminar, acabar com vidas, não é isso, mas Deus tem o mundo em suas mãos. Há um propósito na história de Deus. É que nós achamos que a nossa história é mais importante, mas esse mundo todo gira em torno da história do seu Criador. E nós, nesse tempo, precisamos nos aquietar. As nações precisam deixar de se agitarem e de guerrearem. É um tempo em que nós devemos buscar paz. A palavra aquietai-vos, então, é primeiramente uma repreensão para um mundo inquieto e turbulento. Esta é a palavra para aqueles que não são ainda povo de Deus. Vocês precisam saber que Deus será exaltado. Deus é soberano. Ele tem uma história, ele tem um enredo do mundo. Esse enredo desse mundo, dessa criação, dessa terra, está dentro da história de Deus. Nós estamos vivendo aquilo que Deus planejou para que nós vivêssemos nesse tempo, querido. Deus tem uma vontade soberana, a vontade dele vai continuar. Você crê em outra coisa, você pensa diferente, pois vai continuar. É soberana. Deus está fazendo o seu próprio caminho e nós somos convidados a andar com Ele no seu caminho. Ele afirma, eu serei exaltado pelo meu povo, mas serei exaltado por todas as nações. Seu nome será glorificado por todas as pessoas. Mas o aquietai-vos também é para o povo de Deus. O aquietai-vos, o parem de lutar, é também uma ordem do Todo-Poderoso ao seu povo, à sua igreja. É uma consolação para nós que vivemos em aflição. O povo de Israel então deveria parar com a sua insegurança, com a sua falta de esperança. O próprio povo de Deus deveria se aquietar, se acalmar, trazer à memória o poder de Deus, ver e contemplar o que o Senhor já tinha feito, saber que Deus tem o mundo em suas mãos. O Senhor tem o refúgio para o seu povo, o Senhor é o refúgio do seu povo. A cidade de Deus tem alegria para o seu povo. A cidade de Deus é um lugar de segurança para o seu povo. Esta alegria que está na cidade, ela transborda para o povo. O povo deveria então ser consolado pela realidade de que o Senhor é o Deus soberano. O povo deveria ser consolado e saber que Deus tem todo o poder. Somente Deus, só Ele será exaltado acima de tudo e de todos. Sua vontade é soberana, seus decretos são eternos, os seus próprios interesses no mundo serão alcançados. O Senhor dos exércitos, o salmista lembra ao povo, está conosco. O Senhor dos exércitos está do nosso lado. O soberano Senhor está conosco.
ele alinha-se conosco, ele se junta a nós, porque nós estamos perto dele, ele age em nosso favor. Ele prometeu que jamais nos deixaria, que ele estaria conosco todos os dias. A palavra pergunta, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Meu irmão, eu quero perguntar a você, na sua casa, você precisa da palavra aquietai-vos? A sua casa está em paz ou está em guerra? Vocês estão em conflito, em harmonia? Vocês estão buscando comunhão? Ou tem sido o período mais difícil? Talvez o pai acordava cedo de manhã, saía para o trabalho, chegava só no final do dia. E hoje a esposa está vendo como é difícil conviver. Talvez a esposa saísse bem cedinho, deixasse os filhos na escola e voltasse no final do dia para buscá-los. E agora os filhos estão o tempo todo juntos e ela está vendo como é difícil sozinha gerir tantas atividades. Pior, talvez a família esteja toda reunida e buscando a Deus juntos, mas não haja mais um período de um a sós com Deus, de uma busca pessoal. Ainda quero falar em outra oportunidade sobre isso. É um tempo de você viver em paz com a sua família, mas um tempo também de você viver em paz com você mesmo, em paz com Deus, em um tempo de você reavaliar quem é você e como você tem sido na sua casa e como você tem sido na sua busca de conhecer mais a Deus e de um relacionamento mais profundo com Ele. Amados, nosso grande problema nesse tempo não é o poder do vírus. Nosso grande problema não é a capacidade do sistema de saúde. Isso são problemas reais, é verdade. Mas o nosso grande problema não é a produção da vacina. A nossa grande questão não é um medicamento que cure, uma vacina que seja preparada no futuro, a quantidade de respiradores que os hospitais têm, a crise econômica, o desemprego. Como eu falei, já tinham 12 milhões de desempregados, o problema é que não era a gente, então não era um grande problema para nós, mas alguns irmãos que nós conhecemos já estavam. É engraçado pensar até que os desempregados, que já estavam desempregados, nesse período vão ter mais recursos do que tinham antes. Isso não resolve, é claro, e eu não estou falando que essa é a solução, eu estou falando que há um problema maior. E o problema essencial, e o problema que faz a diferença, é que eu e você, queridos, estamos perdendo o foco do que é essencial na nossa vida. Tudo isso vai passar e quem seremos nós depois disso? O nosso problema agora é a nossa fé, é o nosso relacionamento com Deus, aonde nós estamos e como nós estamos. A nossa questão, então, tem mais a ver com quem somos nós diante de Deus, e não com uma pergunta se nós vamos ou não ficar doentes, vamos ou não ser infectados. Aliás, disse aí o prefeito de Limeira, de São Paulo, o Mário Botion, que todos devem ficar calmos, porque a contaminação é uma questão de tempo e todo mundo vai ser contaminado, alguns vão morrer e por isso a gente deve ficar calmo. É uma palavra que deve confortar a gente, talvez fosse o pensamento dele. A questão não é essa. Quando eu vou ficar infectado, se eu vou ficar infectado? A minha inquietude diante dessa situação, o meu problema e a inquietude do povo de Deus está na desconfiança que nós temos. Parece que nós estamos num tempo que nós desconfiamos de que se Deus realmente é bom para conosco. Há uma insegurança a respeito da soberania de Deus. Há uma insegurança a respeito da bondade de Deus. É uma questão de fé. Nós precisamos confiar em Deus e esperar em Deus. E isso não são palavras soltas. Esperar em Deus significa conhecê-lo melhor e entender melhor o seu amor e a sua bondade, saber que Ele deseja o nosso bem, mas que se nós não estivermos bem e sofrermos, Ele está conosco, que o nosso bem maior é o Senhor, que Ele é o nosso, Ele é tudo que nós temos, Ele é o nosso maior tesouro. Ter paz com o Senhor permite que eu seja uma pessoa pacífica no meio da guerra. Ter paz com Deus permita que eu não me desespere, ainda que os homens não tenham uma solução para o meu problema. Se Deus fizer uma vacina aparecer milagrosamente,
Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Se não houver uma vacina tão cedo e se a gente for sofrer nas UTIs, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Se houver uma cura para mim, bendito, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou ficar super feliz, mas se não houver uma cura para mim, Deus é bom. A bondade dele não está em promover o meu bem-estar, em resolver meus problemas, mas ele se agrada em fazer isso. E ele nos convidou a orarmos e pedirmos: Senhor, tem misericórdia de nós. Ele vai curar muitos. Ele vai levantar muitos, ele vai evitar que muitos tenham esta enfermidade de forma grave, é verdade, mas alguns outros vão sofrer. Que Deus nos alimente com fé, que Deus nos ajude, que a gente confie nele, que a gente confie no seu poder. Romanos 14:8 diz: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós devemos ter a certeza de que Deus está conosco agora. Ele diz no texto que ele será exaltado, mas deixa eu te falar, Deus está exaltado na sua igreja. Ele será exaltado sobre todas as nações. A palavra diz então que o nome de Jesus será glorificado por todos, todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:9-11 diz isso. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Você pode falar isso? Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai, sim, ser exaltado por todas as nações, mas ele está exaltado na igreja. Nós somos seu povo, nós confiamos nele, nós cremos nele. Nós sabemos que ele está cuidando de nós. Esse é um tempo, então, de nós nos aquietarmos, acalmarmos, clamarmos ao Senhor por fé, por sabedoria. É um tempo de saber que ele é o nosso Deus. Então, querido, fique em casa, mas fique em paz. Fique em casa, mas fique em comunhão com Deus. Fique em casa, mas fique em comunhão com a sua família. Confie em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, a nos aquietarmos. São muitas notícias, muitas informações, muitas mudanças. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. O Senhor é nossa torre forte, o Senhor é nosso refúgio. O Senhor onde nós temos um lugar seguro, o Senhor é nossa cidade, o Senhor que faz o rio nos encher de alegria, um rio de paz, um rio de calmaria, de tranquilidade. Nós, Senhor, precisamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Deus, ajude-nos. Ajude-nos, Senhor. Ajude a cada irmão, cada irmã, cada um que está ouvindo esta palavra. Visita cada um na sua casa agora, Senhor Deus. Que o coração de cada um possa se acalmar e possa ter uma convicção: Deus do universo está controlando todas as coisas. Ele nos ama, Ele está cuidando de nós. Seja o pensamento de cada família. É isso que o Senhor está fazendo. Tu nos ama, Tu estás cuidando de nós. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Eu queria encerrar esse tempo de culto com você, adorando a Deus junto com você, junto com a sua família. Nós vamos nos unir à família do Ronaldo, da Valceia, a Larissa, a Ronald e Letícia. Eles vão nos conduzir nesse louvor. É um tempo da gente se render. É um tempo da gente se aquietar e de saber que o Senhor é Deus. Nós vamos louvar e vamos encerrar o culto cantando. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Pois que eu tenho assim, quando está
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui.